Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Está conosco no aplicativo, trazendo a sua visão, né? O seu momento, o inédito viável. Emerson W. Dias, muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Você tá bem aí de coronavírus? Tá tudo bem? Tá tudo... Tô bem distante dele. Como? Tô bem distante dele. Bem distante do corona. Do corona. Tá certo, bem distante do corona, tá certo. E o que você traz pra nós nesta segunda-feira? Vamos falar sobre humildade. Humildade, vamos lá. Renato, hoje eu tava... raramente eu assisto os noticiários assim, do final do dia e tal, né? Que eu não quero me contaminar muito com o programa, porque eu quero trazer uma coisa que às vezes não tenha muito dentro do conteúdo que tenha a ver, mas não seja assim tão lá dentro para não ser um pouco enviesado, né? Certo. Mas hoje eu tava pensando nisso, eu vi agora, né, que o presidente Bolsonaro, ele ameaçou lá sair daquele cercadinho que ele tem ali em Brasília, que o pessoal, que ele vai conversar com os apoiadores dele, né? Chiqueirinho lá. O Chiqueirinho, exatamente. Porque ele falou que não vai... acho que uma pessoa cobrou alguma coisa dele numa cidade específica e ele reclamou, dizendo que, eu não vou passar mais aqui, hein, pra ser cobrado desse jeito e tal, né? E até ele falou o seguinte, a mulher queria um horário com alguém lá, acho que com o ministro Marinho e tal, e ele falou, isso aí você tem que procurar lá pelo ministério e tal, não sei o quê. Se eu for entrar nesse tipo de agenda aí individualmente, eu vou ter que virar prefeito, eu sou presidente e tal, né? E eu dei risada, porque eu fiquei pensando exatamente foi o que ele sempre quis essa proximidade com os apoiadores, né? Sem dar o devido distanciamento institucional que o cargo pede. E aí o que acontece? Quando a cobrança começa a ficar muito forte, a pessoa percebe que ela não deveria ter dado tanta liberdade assim, né? Porque precisa ver, né? Ele precisa entender que ele representa uma instituição, né? Que ele não pode fazer política no varejo, e querer resolver o problema das cidades, porque isso aí está nas cidades, né? Ele teria que ter um papel muito mais institucional e de governo, e de comandar e de unir o país, né? E não ficar nessa briga no varejo, no dia a dia, ali como ele diz, nos braços do povo, né? Sem dúvida. Sentindo o cheiro do povo, como ele diz, enfim. Ou seja, isso me lembrou, Renato, essa frase dele me lembrou um dito que se dizia lá no Império Romano, que era memento mori. E o que era memento mori? Os generais, quando eles voltavam de algumas batalhas e tal, e eles vinham com seus troféus de guerra e tal, eles desfilavam nas ruas do Império Romano, e do lado de cada general ia um escravo, e esse escravo estava lá simplesmente para dizer a seguinte frase: memento mori, memento mori. Memento mori. Era? Memento mori. Era lembrai que és mortal. Por que isso acontecia no Império Romano? Porque o general, quando vence a batalha, ele fica cheio de si, fica muito pomposo, vaidoso, orgulhoso e pode esquecer da humildade. Então, o escravo ia do lado ali, dizendo memento mori, para o general lembrar que ele era mortal, né? Ele sempre se lembrar de ter humildade, porque quando a pessoa, né, deixa de calçar as sandálias da humildade e começa a ser cobrada do jeito que está sendo cobrado, aí começam as reações, né? Não vou vir mais aqui, hein? Não quero mais falar com você. Por quê? Porque no fundo você esqueceu a humildade, prometeu mais do que poderia cumprir, né? Aliás, eu sempre falei isso, né? Que o presidente tem um certo problema porque ele promete coisas que não estão ao alcance dele, né? Sim. E depois, quando as pessoas vão cobrar dele, como é que vai ficar, né? Ou seja, é preciso sempre humildade para a gente ser mais comedido nas coisas que se promete, para depois não ser cobrado e não ficar bravinho porque foi cobrado, né? Às vezes me dá a impressão, inclusive, de que, é claro, que tirando toda, vamos dizer, o viés ideológico do presidente Bolsonaro, me dá a impressão de que, eu vou falar do aspecto técnico, parece que ele está estagiando, ele parece um estagiário na presidência, porque o que você está falando, por exemplo,
seria, vamos dizer, se fosse um... Porque como ele sempre ocupou, acho que, cargos legislativos, e que justamente são um cargo bastante diferente, né, no aspecto, claro, além da questão do cargo em si, mas desse contato com a imprensa, desse contato com as pessoas após ser eleito, né? Me parece coisa daquele aluno do primeiro ano que não sabe o que faz quando está entrando na escola, entendeu? Sim. E as coisas que ele cometeu até hoje, assim, vamos dizer, são tão de principiante, vamos dizer assim, são de uma pessoa principiante, qualquer área que ela ocupe, que a impressão que eu tenho, às vezes, quando eu vejo o Bolsonaro falando, inclusive, e fazendo certas coisas, que ele tem uma postura de um estagiário, infelizmente, né? Eu não tiro, Emerson, aqui, vamos dizer, às vezes, algumas questões realmente que a imprensa pressiona bastante ele, que uma parte da sociedade, em função de toda a divisão política que a gente tem no país, realmente, e ele, pelo fato de não saber lidar com isso, e pelo jeito explosivo dele, também acaba confundindo tudo, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, ele teria que ter uma postura muito mais, vamos dizer, de um assessoramento, né? Desde o início, acho que a gente fala isso aqui, né? De um assessoramento técnico, de pessoas técnicas do lado dele. Infelizmente, como ele acho que acredita muito nos filhos dele, né? Ele acaba fazendo esse joguinho lá no chiqueirinho, não sei o quê, e acho que ele né, não sei, politicamente o que vai acontecer, mas não é uma coisa legal, né? Pois é, eu acho que falta a humildade mesmo, de reconhecer que não pode tudo, né, de reconhecer que o cargo tem limites, de uma prepotência, de achar que vai mudar 500 anos de história, né, e principalmente do jeito que ele quer que a história seja. Quando nós somos um país aí de 210 milhões de pessoas e com distintas religiosidades, distintos credos, pensamentos. Então, assim, é uma falta de humildade, de enxergar que a vida é muito mais complexa do que a gente gostaria, que nós não temos todos os poderes que gostaríamos de ter e que o mundo nunca vai ser o ideal que a gente quer. Porque o ideal que a gente quer pode ser o ideal de outra pessoa que não quer. Então, quer dizer, você tem que ter essa humildade para ter essa leitura, né? E ao ser humilde, você não fala certas coisas, porque isso vai voltar contra você, certamente, que é como que eu vi hoje, né? Exato. Porque já está com 2 anos de mandato, né? 1 ano e meio. E até hoje, esse pessoal que estava ali no chiqueirinho, ninguém cobrava, só elogiava. Só que o tempo começa a passar e aquilo que você prometeu lá atrás, esse mesmo pessoal começa a cobrar, né? Porque o Max Weber dizia o seguinte: a gente acredita no santo até ele fazer milagre, né? Quando o milagre começa a não aparecer mais, acabou o santo, né? Então, acho que tem que ter essa humildade de visão, de que as coisas não são tão simples, de que eu vou chegar chegando, né? E que vai ser assim. Não existe isso. Eu acho que, principalmente para a liderança, a capacidade de ter humildade da sua visão, né? E por isso mesmo, né, Renato, você tem que buscar o diálogo. Para você conseguir conquistar grandes objetivos, você tem que dialogar, né? Sim. E tem que ter essa humildade para dialogar. Realmente não posso aqui, cedo ali, porque aqui não dá. E é assim que se constrói a política, é assim que se avança, né? Então eu achei essa cobrança dessa pessoa e a fala dele, né? Só que ele seja prefeito do Brasil, mas ele sempre foi um vereador, né? Ele nunca foi presidente da República, ele sempre foi um vereador da República. E agora ele está sentindo que a coisa não é tão simples quanto ele achava que era, né? Semana passada também teve a mulher daquele Holiday, né, aqui de São Paulo, também questionou ele falou, sai daqui, não vem me atrapalhar não, né? Exato. Então, quer dizer... É gostoso ouvir os elogios, né? Quer dizer, ele resolve as coisas assim, cala a boca, sai daqui, não sei o quê. Então, por isso que eu falo que, por exemplo, o fato, né, do estágio aí, que eu acho que ele, justamente, eu acho que ele tem boas intenções em alguns aspectos, não em todos, em alguns ele tem. Eu acho que esse tipo de abordagem, enquanto ele não vamos dizer, transpassa
a questão... Porque tem muita gente que fala que ele é ditador, né? Inclusive aí tem essas manifestações aí contra ele, porque ele é ditador e tal. Às vezes eu entro em umas rodas de discussões, porque até agora eu não vi, eu vou dizer do ponto de vista governamental, não do ponto de vista do discurso, né? Quer dizer, não houve um ato ainda político dele que sacramentasse, vamos dizer, que trata-se de um governo, ele tem lá alguns indícios, ele tem um viés, ele tem todo um, vamos dizer, um trabalho, um discurso, né, voltado nesse aspecto. Mas não há ainda, por exemplo, um ato que comprove essa questão dele implantar, por exemplo, um regime no país ditatorial. O que eu, inclusive, acho muito difícil isso acontecer, mas vai saber. Agora, o que eu quero dizer com isso é que nós, infelizmente, estamos passando por esse estágio do presidente. Quando ele chegar lá, que de repente, no final do mandato, que ele começar a enxergar alguma coisa com as sandálias da humildade, como você está dizendo, porque se ele não enxergar e eu acredito muito, muito no que você está dizendo, porque, infelizmente, ele ainda está longe disso, hein? Está longe de alcançar essa iluminação, vamos dizer aí, da humildade. E a gente vai acabar atravessando esse momento, sabe-se lá como, é uma montanha-russa. Porque tem hora que parece que ele vai dar uma afinada no discurso, daqui a pouco ele vem dar uma tacada para derrubar, né? E aí o Brasil também, economicamente, a saúde e tudo mais, vai ficando na mão de uma pessoa que está, vamos dizer, não sabe direito o que está fazendo, né? Correto, exatamente. A gente deveria estar discutindo educação, desigualdade social, né, políticas públicas, economia. A gente está discutindo se vai ter ou não vai ter golpe, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Nós não estamos no momento discutindo negócio de golpe, até porque eu não vejo a possibilidade do Brasil, vamos supor, mesmo que seja do lado direito, né, à direita, ser uma Cuba à direita, né? Por exemplo, fechar, porque nenhum país hoje vai dar guarida para um outro país, como o Brasil, por exemplo, no aspecto político, para alguém que dê um golpe militar, por exemplo, no país. Não vai. Você acha que França vai apoiar o Brasil? Você acha que Inglaterra? Você acha que mesmo Estados Unidos, aí o Trump não daria nenhum tipo de apoio político ao Bolsonaro nesse aspecto? Tenho certeza que não. Hoje nós não estamos mais naquela época. Não tem condição para isso. Não tem a menor condição. Pode até acontecer, seria né, sei lá, a gente não sabe o que acontece internamente dentro de um governo, né? Mas seria a pior coisa do mundo se acontecesse isso. Mas eu não vejo condição política para isso. Não vejo a menor condição para isso. Ele arrumaria uma encrenca pro resto da vida, ele seria enxotado, inclusive, não só do Brasil, como das comunidades aí globalizantes. Enfim, né? E qual que é a frase do dia, Emerson? Renato, a frase eu fui buscar lá em São Tomás de Aquino, no século XIII, quando ele dizia que o primeiro degrau para a sabedoria é a humildade. É isso aí, muito bom. É só a gente acordando todo dia e falando, eu preciso aprender mais, né? Porque ninguém sabe, né? Ninguém sabe tudo. Renato, eu acho que... sabe, é uma coisa de todo mundo quer dar opinião sobre tudo, mas opinião com base no quê? Qual a evidência? Eu acho que, né, vale a pena você falar, olha, não sei falar sobre isso, não consigo, nunca li sobre isso, não sei, né? Sim. E é melhor do que você sair prometendo coisas que depois, ainda mais nesse mundo de redes sociais, que se voltam... Olha, Renato, eu dei tanta risada quando eu vi essa cena. Né? Eu tô achando que eu sou prefeito aqui do Brasil. Pô, eu achei tão engraçado, mas ele quis isso, ele ficou o tempo todo dizendo, né, que o político tem que sentir o cheiro do povo, que tem que governar com o povo. Cara, e aí, agora que o povo começou a governar? Ser elogiado é muito bom, mas quando você começa a ser criticado, né? Aí é que a coisa pega. Então, mas isso que você tá falando, por exemplo, às vezes passa uma ideia de uma certa inocência, inclusive. Por isso que eu tô falando do estagiário, porque o estagiário também não é meio inocente, né, em algumas coisas e tal. As coisas que às vezes o Bolsonaro fala,
dá a impressão de que ele fala meio ali, deu na louca, ele fala. Mas não é uma coisa que aquilo não se transforma numa prática, vamos dizer, regimental. Ele dá na louca lá, ele fala qualquer asneira e vida que segue, entendeu? E acredito que isso passe para as pessoas uma ideia do seguinte, olha, nunca ninguém falou mesmo, deixa ele falar, melhor falar do que roubar, né? Que o pessoal hoje está de saco cheio de corrupção. Né? Então, deixa ele falar, não tem problema não. Fala e a vida continua. Porque não está afetando a vida de ninguém isso. Né? Aí o cara fala, né? Por exemplo, que eu falei agora há pouco, manda o jornalista calar a boca. Cala a boca! Aquilo não mudou nada, porque ele tá dando uma entrevista aí pra uma TV, inclusive, né? Não vou falar muito aqui, senão vai derrubar nossa audiência. Mas enfim, um monte de jornalista perguntando e ele vai lá e responde. Então não é o tipo do cara que fala, mas, por exemplo, cala a boca e eu não converso com mais ninguém. Vai lá e conversa. Então, pra mim fica mais como aquele, sabe, o clown, né? O clown, o palhaço do circo. Às vezes ele passa essa impressão. Infelizmente é a verdade. A gente, né? Agora, ele precisa tomar cuidado, que a gente falou, ele precisa ter a assessoria técnica, mas ele não tem humildade pra ter isso. Exatamente. E é muito ruim, né, Renato? Porque o cara que tem esse tipo de fala, que pode até ser só fala, não se materializa em uma atitude. Mas é muito ruim isso, né? Não, muito ruim. A bolsa reage, as pessoas ficam... Né? Não, ele é o presidente da República, ele é o cargo mais alto do país. Não é pouca coisa, então, né? Com certeza. Eu acho que ele deveria, peraí, vou fazer um cursinho de presidente, né, boas maneiras, né, e aí, de repente, voltar a falar, né, porque acho que falta um pouco dessa humildade que eu acho que agora ele sentiu na pele o que é ser cobrado, né? Sem dúvida. E vem sendo cobrado, né, lá no Chiqueirinho, inclusive. Exatamente. Tá certo, Emerson, deixa seus contatos aqui para os nossos ouvintes internautas. O site é www.oineditoviável.com.br e nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal O Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras no Radar Paulista. Tá certo, Emerson. Te aguardo aqui segunda-feira com mais um momento O Inédito Viável. Até segunda, Renato.